Fala aí, nação São Paulina, ligado aqui no canal Soberano FC 24 horas. Eu sou o Matheus e estamos de volta com mais um vídeo trazendo as últimas notícias do tricolor do Morumbi. São Paulo fecha acordo até 2032. Torcida organizada vai até o CT da Barra Funda cobrar o elenco após a derrota no Choque Rei. Flamengo segue insistindo na contratação do Marcos Antônio e pode envolver craques do time. Tem atualização importante nesse caso. Tricolor coloca cláusula anti-calote para liberar o Alisson e encaminha a contratação de atacante, mas o rival tenta atravessar. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fica até o final, deixa o like, hypa o vídeo que ajuda demais o crescimento do canal, se inscreve se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no mundo do tricolor do Morumbi. Bom, vamos começar falando da Copinha, porque ontem o São Paulo perdeu a final por 2-1 para o Cruzeiro num jogão de bola. Foi uma final muito boa, um jogo muito legal de assistir. Para quem não torce para nenhum dos dois clubes, melhor ainda. Agora, para quem torce tanto pro Cruzeiro quanto pro São Paulo, foi aquele teste pra cardíaco. Mas a molecada foi guerreira, não tenho o que criticar. Ah, teve falha do João Pedro no primeiro gol? Teve sim, mas e o que ele pegou depois? Pegou bola cara a cara, fez defesas importantes, segurou o time em vários momentos. A base foi muito bem nessa copinha, foi guerreira e deu orgulho pro torcedor são paulino. E é sempre bom deixar claro, categoria de base é para revelar jogador, título é consequência, e o que a gente viu ali foram jogadores realmente promissores. O Isaac, por exemplo, joga muita bola, não só pelo gol, mas defensivamente também, salvou o São Paulo várias vezes. Eu ainda acho o Osório mais jogador, mas ontem o destaque foi o Isaac, por desarmes, por botes corretos, por travas no tempo certo, e inclusive já tem clubes interessados nele, eu falei isso no vídeo anterior aqui no canal. Apesar da derrota, a molecada mostrou muito potencial e não desistiu em momento nenhum. O São Paulo terminou o jogo com 1 a menos ali por uns 10, 15 minutos, pois o menino que entrou no segundo tempo, que eu esqueci o nome agora, me perdoem, ele saiu machucado e o São Paulo não tinha mais paradas para substituições. Mesmo assim, o tricolor seguiu tentando buscar o empate a todo momento, criou chances, mas infelizmente não conseguiu converter. Faz parte. O importante é que esses meninos tenham oportunidades no time de cima e que o São Paulo não venda ninguém a preço de banana. Depois da final, o Arrimacis Júnior deu entrevista, dá pra perceber que é um senhor já de idade, mais tranquilo, mais lento, mas faz parte. E ele confirmou que o Alan Barcelos vai passar a trabalhar também no CT da Barra Funda, intercalando com Cotia. A ideia é já ir ambientando o treinador ao dia a dia do CT, caso surja uma oportunidade no time principal, para não chegar assim no susto, sem estar por dentro do que rola lá. Achei uma decisão bem acertada. Agora falando do time principal, falando do Choque Rei, o São Paulo foi derrotado no sábado por 3-1, num jogo em que os erros defensivos pesaram demais. O Palmeiras abriu o placar logo aos 8 minutos, com o Maurício batendo de fora da área, após espaço demais na marcação. O São Paulo até respondeu rápido, empatando aos 13 com Bombadilha, mas não conseguiu manter o ritmo. Ainda no primeiro tempo, aos 31, o Flaco Lopes apareceu livre dentro da área, depois de mais uma falha de cobertura e colocou os caras de novo na frente. No segundo tempo, com 6 minutos, o Kelvin, de cabeça, livre de marcação, fez o terceiro gol e novamente em desorganização defensiva, praticamente matando o jogo cedo demais. No geral, foi um clássico em que o São Paulo não conseguiu competir com intensidade, errou muito atrás, criou pouco na frente e sofreu com a falta de reação após sair atrás no placar. Faltou ajuste, faltou atitude e sobrou desatenção, principalmente nos momentos decisivos da partida. Após a derrota para o Palmeiras, teve cobrança. Um grupo de torcedores da Independente foi até o CT da Barra Funda para conversar com o elenco. Eles aguardaram a chegada dos jogadores depois do jogo na Arena Barueri e fizeram cobranças diretas. A conversa foi com líderes do elenco, cobrando postura, desempenho e comprometimento dentro de campo. A torcida deixou claro que é inadmissível o São Paulo conviver com risco de rebaixamento no Campeonato Paulista. Também foi dito que a diretoria precisa manter salários em dia. Segundo relatos, o tom foi tranquilo, sem hostilidade, sem xingamentos. Foi diálogo. O objetivo foi cobrar, unir e buscar uma reação. A torcida também deixou claro que está disposta a apoiar, lotar o Morumbi, empurrar o time, porque abandonar agora só piora a situação. E eu te pergunto, você acha válida essa postura da organizada de ir ao CT, cobrar e conversar com os jogadores? Comenta aí. E o Hernan Crespo está claramente irritado com a falta de reforços. Ele já deu vários indícios e chegou a pedir publicamente a contratação de 5 ou 6 jogadores. Só que aí vem o novo presidente, Arrimacis Júnior, e diz que não vai contratar ninguém, a não ser em caso de troca ou jogadores livres. Isso ontem, dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo e também do São Paulo Futebol Clube, que completou 96 anos de história. Ou seja, tudo o que o Crespo vem falando há semanas foi praticamente ignorado. A cada coletiva, o tom do Crespo sobe. Ele ouviu da gestão passada que 2026 seria diferente, que teria investimento, que o clube se reforçaria. Vieram Carlos Coronel, Danielzinho, Dória e o Lucas Ramon, que só chega em abril. E só.
E sinceramente, o clube tem TT, Pedro Ferreira, Paulinho, Matheus Ferreira, entre outros meninos talentosos. Um clube quebrado financeiramente não vai conseguir trazer alguém que mude o patamar do time. O Crespo vai ter que trabalhar com o que tem na base. Dificilmente virão os reforços que ele quer. O próprio Arrimacis deixou claro, é isso que tem e vamos apoiar. O clube está quebrado. A gestão passada ajudou a afundar ainda mais. E ainda tem gente dizendo que deixou um time competitivo. Patético, egocêntrico demais. Ao menos na base, o São Paulo se movimenta bem. Luiz Fernando está encaminhado. Atacante de 18 anos, destaque do Ibrachina, time sensação da Copinha, que eliminou o Inter, Atlético MG e Palmeiras. Contra o São Paulo, tomou taca. E o Luiz Fernando marcou o único gol deles no Morumbi. O acordo ainda não foi oficializado porque falta registro na federação. O Corinthians tenta atravessar, mas o São Paulo tem documento assinado. É empréstimo de 1 ano com prioridade de compra. O rival só leva se o São Paulo desistir, o que não deve acontecer. Em breve deve ser oficializado. Falando agora da situação do Alisson, a negociação com o Corinthians segue completamente travada e cheia de detalhes importantes nos bastidores. Apesar de já existir um acordo verbal entre as partes, o São Paulo decidiu se proteger e incluir uma cláusula anti-calote no contrato, justamente por conta da situação financeira delicada do rival. O acordo prevê um empréstimo com pagamento inicial de R$1 milhão à vista, além de mais R$500 mil parcelados. O problema é que o Corinthians simplesmente não tem esse dinheiro agora e por isso não consegue avançar na assinatura do contrato. Mesmo aceitando as condições do São Paulo, o rival não consegue cumprir a parte básica do acordo. No total, a negociação pode render até R$20 milhões ao São Paulo. A opção de compra está fixada em R$15 milhões, além de bônus por metas esportivas, que podem variar entre 1,5 e 2 milhões de reais. Existe ainda uma multa de R$2 milhões caso o Alisson atue contra o São Paulo durante o período do empréstimo. Enquanto isso, o jogador segue fora de combate, sem atuar, aguardando uma definição. O São Paulo não tem pressa e entende que se o Corinthians não pagar, o negócio simplesmente não acontece. A diretoria deixou claro, ou paga o combinado, ou o Alisson permanece no elenco ou é negociado com outro clube. E está viralizando um vídeo de confusão no clube social do São Paulo, envolvendo um torcedor corintiano. Isso não é novidade nenhuma, sempre existiram sócios de outros clubes lá dentro, inclusive conselheiros, ex-diretores, gente rica da Zona Sul. O problema é que essas pessoas ajudam a decidir o futuro do clube. Quem manda não é a torcida de 20 milhões, são sócios e conselheiros, muitos deles rivais. Isso só muda com participação ativa da torcida, sem violência, mas com pressão, cobrança e presença. Agora vamos falar de pelo menos uma coisa boa, uma notícia extremamente importante nos bastidores do clube. O São Paulo encaminhou a renovação do contrato com a New Balance até o ano de 2032. O novo acordo representa um salto significativo em relação ao contrato atual, tanto em valores quanto em garantias para o clube. O contrato ainda precisa passar pelo Conselho Deliberativo, já que haverá uma auditoria interna antes da aprovação final, mas o entendimento entre as partes é total. A New Balance está muito satisfeita com a exposição da marca, com as vendas de camisas e com o peso do São Paulo no mercado sul-americano. O novo acordo prevê aumento considerável nos valores anuais, pagamento de luvas, metas comerciais e maior participação do São Paulo nas vendas de material esportivo. Além disso, o clube terá mais autonomia em lançamentos especiais, algo que era uma demanda antiga. Se aprovado pelo Conselho, o anúncio oficial deve acontecer em breve. Internamente, a diretoria trata o acordo como estratégico, já que garante estabilidade financeira e parceria de longo prazo com uma marca global. Agora vamos falar da novela envolvendo o Marcos Antônio e possível troca por Alan e Everton Cebolinha. O Flamengo comunicou oficialmente o interesse no jogador e segue trabalhando nos bastidores para tentar avançar na negociação. A nova presidência do São Paulo, no entanto, não tem interesse em vender o atleta neste momento, principalmente por entender que ele é peça importante no elenco. O Flamengo ainda não apresentou proposta oficial, mas os valores debatidos internamente giram em torno de 6 a 8 milhões de euros. O São Paulo considera esse valor baixo e faz jogo duro. A pedida do tricolor é clara, só conversa a partir de 12 milhões de euros. Já sobre o Everton Cebolinha, é importante deixar claro, os boatos de uma troca envolvendo Cebolinha, Alan e por Marcos Antônio não procedem. O Flamengo não colocou oficialmente o atacante nesse tipo de negociação e o São Paulo também não avançou em nenhuma conversa nesse sentido. O nome do Cebolinha acabou entrando no assunto muito mais por especulação de rede social do que por algo concreto nos bastidores. Hoje, o cenário real é esse. Flamengo insiste, São Paulo resiste, Marcos Antônio segue valorizado, Alan permanece no radar com cautela e Everton Cebolinha, até o momento, não faz parte de nenhuma proposta oficial. Esse é o panorama atual, e essa novela ainda deve render novos capítulos nos próximos dias. O nome que realmente aparece como alternativa é o volante Alan. Mesmo assim, o São Paulo só aceitaria uma composição com Alan mais dinheiro, e ainda assim com valores altos. A diretoria entende que vender Marcos Antônio por menos de 10 milhões de euros seria prejuízo técnico e financeiro.
O Flamengo insiste, trabalha com paciência e aposta no desejo do jogador, que, para deixar claro, o Marcos Antônio quer sim ir para o Flamengo, porém não quer sair pelas portas dos fundos. Internamente, ele deixa tudo nas mãos do São Paulo. O tricolor não pretende facilitar e não tem pressa para vender. E atualizações sobre o Julian Fernandes. O Rosário Central avançou forte no mercado e chegou a um acordo com o atleta. O clube argentino já está em fase de troca de documentos com o New York City para viabilizar o empréstimo do jogador, negócio que está bem encaminhado e perto de ser fechado. Julian era um nome que interessava ao São Paulo, mas acabou escapando. Com isso, o tricolor sofre mais uma derrota no mercado para o Rosário Central em 2026. Essa é a segunda contratação que o São Paulo, sob a gestão do diretor Rui Costa, perde para o clube argentino neste ano. A primeira foi Gaston Avila, que também esteve no radar do Morumbi e acabou vestindo a camisa do Rosário. O cenário reforça as dificuldades do São Paulo nas negociações, seja por limitações financeiras, demora nas tratativas ou falta de poder de reação no mercado, enquanto clubes como o Rosário Central se movimentam de forma mais ágil e objetiva para fechar seus alvos. É isso. Agora quero saber de vocês. Vale segurar o Marcos Antônio ou é hora de negociar? Da Copinha, quem você subiria agora para o profissional? Se pintasse chance, o Cebolinha faria sentido no São Paulo? E pensando nesse cenário todo, será mesmo que o São Paulo precisa de um jogador como o Alan? O que vocês acham? Deixe sua opinião aí nos comentários. Obrigado por ficar até aqui. Se gostou, deixa o like, hypa o vídeo que ajuda demais o canal. Compartilha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Parabéns ao São Paulo Futebol Clube e à cidade de São Paulo. Forte abraço, até o próximo vídeo e fui!